Fala molecada, como vão vocês? Hoje eu vou abrir um quadrinho, eu vou tirar um quadrinho do plástico e vou comentar com vocês o que achei da HQ. A HQ em questão é o Gibi da Liga da Justiça, é mais um volume 1. Hoje em dia tornou-se normal zerar os títulos, né? Já tem alguns anos que tornou-se simplesmente comum, trivial, você zerar a numeração de um título, por mais longevo que ele seja. Por quê? Porque isso atrai leitores. O número 1 de um gibi tende a vender mais que os números posteriores. Inclusive, a Panini, a editora Panini, aqui no Brasil, não sei se procede dessa forma em outros países, passou a aderir a um preço mais barato, quando do número 1, quando do lançamento do número 1 de uma série. A partir do número 2, eles tendem a elevar o preço de capa ou de contracapa, como queira. Agora o preço é R$15, eu suponho que a partir do número 2 o preço deva subir para 20. O que interessa aqui não é o formato comercial adotado pela Panini. Não, o que nos interessa é abrir o gibizinho e compartilhar as primeiras impressões, claro, acerca da arte. Eu não vou ler o gibi aqui em tempo real, então perceba que ele está aqui dentro do plástico. Eu vou abri-lo, né, vou abrir a embalagem para poder descobrir se o miolo, se a arte do miolo, ela é digna da nossa atenção de fato. O detalhe é o seguinte: o desenhista da vez é o Dan Mora. O Dan Mora é um queridinho atualmente nos Estados Unidos da América. Ele é um queridinho dos comics. É um desenhista que vem sendo celebrado, vem sendo exaltado, vem sendo admirado e elogiado por muita gente. Vamos tentar descobrir, pelo menos com base em uma rápida folheada, se o estilo do cara é diferenciado mesmo, certo? Se faz sentido esse oba-oba todo. É sério, Diego, que estão elogiando o cara? Eu acho que estão até superestimando, tá? Eu já vi alguns trabalhos dele, eu me pergunto, eu sinceramente questiono por que ele está sendo tão celebrado no momento. Por outro lado, isso faz parte dos movimentos de mercado, né? Você elege um artista, infla tanto quanto possível o nome dele, para poder atrair atenção, faz parte. Não que o camarada não tenha um bom trabalho, pessoal. Eu apenas não identifiquei ainda o que ele possa ter de verdadeiramente diferente dos colegas, né? Em que o trabalho dele seria de fato diferenciado, num ponto de vista puramente técnico. As pessoas comentam são coisas emocionais, né? Tipo, ele tem um traço divertido, né? Ele tem um traço leve e tal. Tudo bem, não discordo desses pontos. Mas enfim, o fandom faz dessas, né, pessoal? Ele infla a reputação daquilo que ele admira em algum nível. Ele tende a tentar enterrar a reputação daquilo que ele desgosta. O fandom, ele é caracterizado, né, a conduta do fandom é caracterizada por exageros, é marcada, é pontuada por exageros mais do que por ponderações ou moderações de ordem de teor técnico. Então vamos lá. Aqui nós temos uma boa capa, não tenho nada contra a capa, nada a dizer contra a capa. Está bem equilibrada, balanceada, os eixos, né, estão bem distribuídos, a gente tem tanto simetria quanto assimetria funcionando muito bem aqui, se equilibrando, funcionando enquanto unidade. Tenho zero problema com a capa, a anatomia obviamente é estilizada, é algo um pouquinho mais cartunesca do que seria a anatomia do Jim Lee e de seus seguidores, tá? Como David Finch. Ela é um pouquinho mais cartunesca, pouca coisa, sutilmente mais cartunesca. É realmente um traço mais leve, que lembra um pouco a animação, né? Aqui nós temos um traço de quem? Não sei exatamente quem seria esse artista, esse seguidor aqui do Jim Lee. Eu até acho que sei o nome dele, mas esqueci. Não vou lembrar agora não. Eu acho que é Ardian Sinaf, né? Não sei. Mas o que interessa não é o trabalho desse colega aqui. Vamos ver o desenho do Dan Mora. Certo? Full page, eles estão no campo de batalha. Achei estranho essas achuras, essas representações de fogo. Bem caricaturais, né? Talvez exageradamente cartunescas. Parecem estacas, né? Estalactites. Mas são representações de fumaça subindo, de explosão. Eu não gostei tanto dessa fumaça não gostei tanto dessas linhas mais retilíneas. Eu não vejo como elas se harmonizam com a percepção da textura, de que isso seria fumaça, né, sendo erguida. Já essa não, essa está funcionando, está mais esfumadinha. Isso aqui é toque do colorista.
Ok, eu não gostei, não acho essas linhas muito retilíneas. Não sei se elas estão contribuindo com o estabelecimento do ambiente, não. Os personagens estão descendo aqui, tudo bem que eles voam, e tem uma pose deles. A Mulher Maravilha parece que está em pezinha sobre algo, né? Mas ela voa, ela pode se estabilizar no ar, então vá lá, né? Vamos lá, seguindo aqui nós temos... mas realmente essa estilização, esse corte de sombra mais quadrangular, ele não é tanto do meu apreço, né? Novamente aquela achura muito retilínea, não está concordando com a anatomia, existe uma abstração aqui. Eu suponho que seja prático de realizar, seja rápido, um pouco mais rápido do que combinar a achura com o volume que ela sobrepõe, né? Mas não é tão interessante assim para mim. Existe uma simplificação da achura. Eu percebo que os cortes chapados são meio secos. Existe uma proximidade aqui, um diálogo com o chiaroscuro, mas ao mesmo tempo isso aqui não é um chapado completo, né? Deram uma colorida aqui para destacar o que está no primeiro plano. Enfim, vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. Eu vou ignorar por completo o texto, gente. Eu não tenho como ler isso agora. Realmente existe uma economia de traço. Uma escola, num certo sentido, né? Meio TOT, que prima por uma economia. Ao mesmo tempo, cores digitais atuais, né? Conversando com isso, dialogando com isso. Não gostei muito desse blur, mas esse é um toque do colorista, né? Esse é um toque do colorista para representar movimento. Ele consegue representar deslocamento, movimento, né? Ele brinca aqui com a perspectiva tonal, com distorções óticas. Então esse blur ele funciona para representar movimento. Mas eu não sei, eu não gostei. Eu acho que distorceu um pouco a arte, ficou um pouco desagradável. Pessoal, eu adquiri o gibi aqui para dar uma curiada no traço do Dan Mora, porque o Dan Mora tem sido bem... A arte dele tem sido muito bem cotada, ele tem sido muito elogiado, mas isso às vezes acontece. Eu ouvi falar que o próprio John Byrne buscou o trabalho dele para saber por que ele vinha sendo tão elogiado, e diferente de mim, parece que o John Byrne concordou que fazia sentido destacá-lo, né? O que eu ouvi falar foi isso. Não li a publicação do próprio Byrne, mas por terceiros foi o que me chegou. Eu já tinha visto algumas artes do Dan Mora, mas eu ainda não havia comprado um gibi com o traço dele, né? Esse roxo está bem estilizado, mas está bonito. Acho que a cor combinou-se bem com o trabalho. Ele realmente tem uns traços mais retilíneos, né? Talvez ele faça isso inclusive digitalmente, a arte final. Não sei se quem está fazendo essa arte final é ele. Não vi, não verifiquei se a arte final é dele também. Parece que ele faz desenho e arte final, né? Tem só ilustrações aqui. Quando eles não fazem uma distinção entre pencil, né, lápis, e inks, tintas, e coloca apenas ilustrações, quando o crédito refere-se ao ilustrador apenas dessa maneira, porque normalmente ele faz desenho, os esboços e a arte final, né? Já as cores são de outra pessoa aqui. Tudo bem. Então aqui nós temos realmente uma arte com acabamento digital. Eu suponho que essa arte final seja digital, bem fininha, né? É um acabamento algo diferente, para quem tem um olhar um pouco mais atento. É algo diferente do que se faz tradicionalmente. A estética tradicional, pessoal, na qual a gente faz essas linhas com tinta nanquim, é uma linha algo diferente, algo distinta. Estou até habituado a ver esse tipo de traço em anime, mas em quadrinho eu ainda estranho, eu ainda não me adaptei. Não que seja uma falha técnica, não estou dizendo que é uma falha técnica. Aliás, até o presente momento eu não identifiquei nenhuma falha técnica, tá? Isso é importante dizer. Essas minhas primeiras impressões estão se baseando mais em gosto pessoal, reconheço, do que em demérito técnico. Eu ainda não identifiquei nenhum demérito técnico, certo? Não é disso que se trata. Até agora eu esbarrei em desagrados que estão mais ligados ao âmbito do gosto pessoal. Não são falhas técnicas em si. Ainda não identifiquei isso, né? Eu estou estranhando o estilo. Minhas primeiras impressões estão me causando um estranhamento. Eu reconheço que é leve, como muita gente comentou. É um traço mais leve. É um traço que tem uma relação com a animação. Realmente, posso endossar isso. É um traço que não tem tanto burilado na anatomia, não tem tanto detalhamento na anatomia, que simplifica um pouco ela, né?
mas ainda tem muito chapado, como é próprio dos desenhos de super-herói. E tem algumas achuras bem simplificadas que não acompanham o volume, né? Não acompanham o volume da figura, são bem abstratas as achuras que ele usa. Mas enfim, dá para entender tudo. A narrativa está funcionando. Se a gente for olhar pelo prisma, for avaliar o trabalho pelo prisma narrativo, a história está fluindo. Eu não estou lendo, mas estou compreendendo o fluxo das ações. Isso é muito importante, isso é essencial, isso é basilar. Esse Batman ficou legal. Ele tem algumas artes isoladas dos heróis que elas se destacam bem, né? Em termos de, talvez, de simetria, transmite uma certa simetria. A gente tem um pouquinho de escorço também, um escorço sutil. Eu realmente estranho um pouco essas achuras, ainda mais feitas com acabamento digital. Mas há beleza, sim, em alguns pontos do trabalho, né? Uma profusão aqui de linhas. O acabamento digital pode ser o que está explicando parte do meu estranhamento inicial, viu, turma? Deixa eu dar uma passada mais rápida, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Não sei se é o interesse de vocês. Essa diagramação ficou bem legal. Quero dizer, esses quadros aqui estão transmitindo uma sensação de queda, estão prolongando a tensão inerente aos quadros mais apertadinhos e ao mesmo tempo estão se harmonizando, estão em consonância com a ação que descrevem, com a situação narrativa que descrevem, que é uma situação narrativa de batalha, de tensão, de animosidade, de hostilidade, né? A Liga da Justiça está lidando aqui com algum tipo de catástrofe. Eu acho que a diagramação ela está sendo escolhida de modo bastante funcional. Tá? Realmente, eu acho que em algumas artes isoladas ele brilha. Ele brilha, tem uns desenhos do Superman, do Batman, que isolados, eu acho que eles são muito bonitos, né? Mas o todo da página e o acabamento digital estão me distanciando um pouco. É nem tudo, pessoal. O leigo ele tende a pensar que tudo é uma questão de gosto pessoal. A pessoa que estuda, ela consegue fazer uma distinção. Existem aspectos referentes ao gosto pessoal que nos afastam, né? E há outros que são de ordem técnica, tá? No momento, até o presente momento, eu não identifiquei nenhuma falha técnica, mas realmente é um estilo que eu acho que não é tanto para este leitor que vos fala, não. Nem por isso dá para dizer que é um trabalho mal acabado, longe disso. Está funcionando, né? Está funcionando de um ponto de vista puramente objetivo. Do ponto de vista puramente objetivo, o trabalho está funcionando. Estou vendo os volumes, as massas bem distribuídos, certo? Aqui essa capa está transmitindo a tensão inerente à ideia. Algumas composições clássicas aqui, piramidais, de personagens. Olha aqui como esse enquadramento ficou legal, ficou bem realista, né? Esse enquadramento ficou muito bacana, ficou bem realista. Isso parece uma calçadinha de algum lugar periférico, alguma zona periférica, né? Ficou bem bacana. Acho que ele se sentiu inspirado aqui, até pelo carro, pela moto, né? Eu acho que existe uma inspiração bem real aqui. Ele obviamente pegou referência para fazer isso. Pelo menos esse carro, com certeza. Ficou bacana. Acho que o estilo dele não é tanto para mim, não. Mas é um estilo, é um artista que está sendo, no momento ele está na crista da onda. No atual momento tem uma galera elogiando bastante. Eu estou gostando de algumas artes isoladas, eu estou me repetindo até, né, ao dizer isso. Tem algumas artes isoladas que eu estou admirando, mas também existe muito estranhamento da minha parte. Muito estranhamento com relação ao estilo. Mas é bacana, rapaz. Eu acho que é bacana quando algum desenhista ele é exaltado, porque tem um detalhe. Por mais que a gente não concorde que o trabalho do cara é um trabalho particularmente interessante, a gente precisa admitir que o estilo do cara é algo diferente, né, do que normalmente se vê em Marvel e DC. Realmente existem algumas diferenças, algumas sutilezas, e eu não estou me referindo nem à linha digital, que tem muita gente usando, né, a arte final digital. Algumas questões relativas à forma mesmo, à estilização das fisionomias, das complexões físicas,
Existem umas estilizações que a gente não vê tanto. Então, um trabalho tem autoralidade, tem uma certa identidade, né? Ele também tem unicidade. Eu percebo que os elementos que estão ocupando a página, eles estão distribuídos de modo equilibrado. Essa página tem uma ótima unidade. A composição dessa página está muito boa. Essa página tem uma composição ótima, muito boa mesmo. Talvez seja a melhor página da edição. Ótimo trabalho. É claro que a composição da página, né, pessoal, está sujeita ao que é exigido pelo roteirista. Então, por mais que um artista seja hábil na composição, ele depende de certos elementos, que certos elementos sejam requeridos pelo roteiro para que a composição seja mais interessante possível. Quer dizer, nem sempre o que é exigido pelo roteiro resulta em grandes composições. A gente fica meio à mercê disso. Acontece, faz parte. Tá? A gente fica algo à mercê disso, até certo ponto, né? Em diferentes níveis. Ótima composição também, né? Tá funcionando direitinho a unidade, o equilíbrio, o fluxo, o ritmo. Muito bem. Essa diagramação já não gostei tanto. Gostei dessa quebra aqui, né? Tá bem compassada. Pessoal, existem alguns elementos interessantes aqui. Como eu disse, existem artes isoladas que estão muito bonitas. No geral, eu sinto estranhamento. Eu estranho a arte final digital e algumas formas, alguns funcionam para mim, outras não. Acho que, enfim, eu acho que concluindo a análise, essa primeira impressão, primeira vez que eu compro um gibi do cara, eu acho que a ideia é a seguinte: ele tem qualidade técnica, não dá para negar. O artista tem mérito técnico, ele tem conhecimento técnico, tem um estilo algo singular, né, até certo ponto, dentro do padrão de flexibilidade da indústria, dentro dos limites de flexibilidade dos comics, que vê-se nos comics. Ele se destaca, ele é algo distinto, mas eu não sei, para mim é muito oscilante, né? Quem sabe com o tempo eu não me habitue e passe a entrar na onda da garotada aí que tem exaltado o nome do trabalho do cara, né? Não dá para dizer que é um trabalho ruim. Não dá para dizer que é um trabalho ruim de nenhuma forma. Realmente está funcionando, né? Só prefiro outros artistas. Mas está funcionando. Eu acho que talvez por ser algo diferente, né? E a simplicidade do traço lembrar a animação, talvez isso explique esse grande sucesso atual do artista, né? Ele é o queridinho do momento, pessoal. Pelo que eu soube, pelo que me chegou, Rob Liefeld e John Byrne são nomes que já endossaram o trabalho de Dan Mora, né? Então, parabéns para ele. Mais que eu tenha estranhado, não vi falhas técnicas aqui que eu possa evidenciar, pelo menos não com base numa primeira leitura, numa primeira impressão. Então, não vou destacar. A questão aqui não é um trabalho falível, né? É um trabalho que parece, na verdade, à primeira vista, bastante sólido, por mais que ele me cause estranhamento, né? Por mais que ele me cause estranhamento. Algumas artes isoladas eu acho muito bonitas, esse Superman tá legal, outras nem tanto. Mas é isso mesmo, que bom que tá fazendo sucesso, né? Bom pra ele, bacana. Agora eu vou dar uma lida, ver se eu gosto da história desse primeiro capítulo aqui da Liga, por mais que as chances de eu comprar o próximo sejam muito remotas, pessoal. Já faz tempo que eu não compro um run completo, não. Eu compro uma edição ou outra por conta do artista. Não tenho condições não, nem financeiras e nem de interesse mesmo de ler 12 edições do material que tem grandes chances de me desapontar. Eu não invisto mais não. Mas na arte, um ou outro título isolado para conferir a arte, eu ainda compro, eu ainda adquiro de tempos em tempos. Bacana, satisfeito? Você conhece o Dan Mora? Você curte o Dan Mora? Dan Mora é seu queridinho também? Você entrou nessa onda? Você faz parte dessa turma que tem ovacionado o trabalho dele? Você gosta do artista da moda? Você concorda que ele é digno de ser o artista da moda? Eu acho bacana que exista o artista da moda, pessoal. Eu acho muito bacana que depois de tanto tempo, depois da grande onda do Jim Lee, antes dele já haviam outros também. Eu acho muito bacana que de tempos em tempos surge um artista que se torna o queridinho da indústria, né? O queridinho das Big Two, Marvel e DC. Isso é maneiro, que bom que essa cultura persevera, né?
Eu fico feliz, sobretudo, por isso. Parabéns para o Mora. Trabalho tecnicamente sólido, pareceu à primeira vista, né? Então que bom para ele, feliz aí por ele. Grande abraço, pessoal. Até um sabe-se lá. Próximo vídeo.